Olá pessoal, tudo bem? Concurseiro e concurseira. Meu nome é Cândido Rafael, sou professor de português aqui no Domine Cursos Preparatórios. Estamos nessa jornada, relativa à banca do IBFC, que vai fazer a prova, da Universidade Federal da Paraíba. Então você que vai fazer a prova da UFPB, está se preparando, está estudando em casa, língua portuguesa, raciocínio lógico, administração, legislação, direito administrativo, acompanhe as nossas revisões aqui, Hoje com a nossa revisão de língua portuguesa, uma revisão diretamente que abrange a prova, que vocês vão fazer do Instituto IBFC, e eu vou trazer para vocês hoje dica das questões que são potenciais, questões que vão cair na prova, Coloquei até um selo, ó, isso cai na prova. Então agora na minha aula, vocês vão observar apenas aquelas questões que caem na prova do IBFC. Então fiz um direcionamento com 20 questões, vou resolver 20 questões por temas, começando de fonética, fonologia, passando por formação de palavras, classificação de palavras, sintaxe da oração e do período, regência, crase, concordância e terminando com semântica. Professor, por que na sua revisão não vai trabalhar com interpretação de textos? Interpretação de textos é um assunto que na banca do IBFC é bem claro. Você lê o texto, lê o enunciado da questão, procurando o texto, não achou, não marca aquela alternativa, ok? Então, eu não vou perder tempo aqui com interpretação de texto, que corresponde de 10 a 20% da prova. Uma prova com 10 questões deve cair no máximo 2 questões de interpretação de textos. Acredito que deva cair só uma. E o restante são dos conteúdos que eu vou passar a partir de agora para vocês, ok? Então, esta aula de hoje, da reta final, essa aula do desespero dos alunos, professor, mas o que cai mais na prova? Quais são os assuntos mais recorrentes? Então, hoje eu vou trabalhar com 11 assuntos diferentes em 20 questões, ok? Interpretação de textos, cai bastante, professor? Cai, mas eu não vou trabalhar hoje, eu trabalhei já nos meus vídeos anteriores. Aí na página do YouTube, do Domine Cursos, você tem um vídeo que eu falo sobre interpretação de texto da página do IBFC. Então, quem não foi meu aluno no curso, assista a aula gratuitamente aí no YouTube. Vamos falar de acentuação de palavras hoje. Isso vai cair na prova de domingo. Então, hoje é sexta. Depois de amanhã, daqui a 2 dias, vocês vão se deparar com uma questão de acentuação de palavras e vou mostrar para vocês do jeito que cai na prova. Formação de palavras pode cair ou não. Não cai sempre. Classe de palavras sempre cai na prova, As 10 classes de palavras, não. Com ênfase em verbos, pronomes e conjunções. Professor, dessas 10 classes de palavras, qual é a classe de palavra que deve cair com certeza? É a conjunção. A conjunção vai cair na prova de vocês. Vai cair uma questão de conjunção na prova de vocês no domingo. Então nós vamos ver 2 questões de conjunções aqui na aula de hoje. Sintaxe da oração cai com frequência, principalmente na classificação dos termos essenciais, sujeito e predicado. E os integrantes, complemento verbal, objeto direto, objeto indireto, e também o complemento nominal. E os acessórios, cai às vezes os adjuntos adverbiais. Sintaxe do período, ênfase na palavra que como pronome relativo ou que como conjunção integrante. Hoje nós vamos identificar a diferença desses dois aí, ok? Dessas 2 classificações. Crase, é certo cair na prova. Regência, pode cair, uma prova cai ou não. Acredito que nessa prova agora de domingo cairá regência, ok? Regência nominal e regência verbal. Pontuação, uso da vírgula, cai às vezes, não cai com frequência. Colocação pronominal cai às vezes também, não cai com frequência, porém nós vamos ver questões de colocação pronominal. Concordância verbal e nominal vai cair na prova, ok? Estou dizendo que vai cair porque sempre cai. E semântica, principalmente significação de palavras. Minha aula termina hoje com a 20ª questão,
com uma dica de como resolver uma questão de significado de palavras sem saber o seu significado, sem saber o vocabulário, sem saber o sinônimo da palavra, ok? Então prestem atenção, dominem português com as dicas que eu vou dar agora e a gente vai chegar lá na prova no domingo. A gente não, né? Vocês, eu vou em espírito, vocês vão de corpo presente. Vocês vão chegar lá e vão se lembrar dessa aula de agora, né? Pô, o professor falou que ia cair conjunções e caiu. Pô, o professor falou que ia cair crase e caiu. O professor falou que ia cair semântica e aqui está na prova uma questão de semântica. Então vamos prestar atenção agora na correção desta... Eu não separei uma prova, separei 20 questões de concursos do IBFC, né, distintos, de cargos de nível médio e superior, porque as provas não são muito diferentes, ok? Então, ó, tudo que vocês vão ver aqui cai na prova do IBFC. Isso cai na prova. Eu estou carimbando aqui com o meu selo, ok? Primeira questão foi da Guarda Municipal de Manaus, ok? Questão de acentuação de palavras. Preste atenção, gente. Domine português com essa questão. Assinale a alternativa que apresenta uma sequência de palavras formadas pela antepenúltima sílaba tônica. Então eu já sei que quando a palavra termina com a última sílaba tônica mais forte, eu chamo de oxítona, né? Mente. A penúltima sílaba é a mais forte, nem sempre é acentuada. Paroxítona. Aqui eu tenho uma palavra paroxítona. E quando eu tenho a antepenúltima sílaba mais forte, eu chamo de proparoxítona. Por exemplo, química. Química. Proparoxítona. Cipó. Oxítona. Ó, cipó, ela abre, a sílaba abre. Mente. Men é mais forte, T é mais fraco, paroxítona. Química. A antepenúltima sílaba é a mais forte, ok? Então, formadas pela antepenúltima sílaba tônica, acentuada e pronunciada com maior força e intensidade. As palavras proparoxítonas. Então, tem que marcar a alternativa que apresenta 3 proparoxítonas. Então, o que eu tenho que fazer o primeiro nessa questão? Eu tenho que separar sílabas. Nós, monossílabo. Não pode ser proparoxítona. Só tem uma sílaba. Tem que ter no mínimo 3 e a antepenúltima sílaba mais forte. Então a letra A já não pode ser. Saúde. Paroxítona. Também não pode ser letra B. Econômico. Proparoxítona. Já tem uma aqui. Opa, deixa eu passar a borracha aqui, que eu escrevi muito rápido. Passando a borrachinha aqui para vocês verem. Volta a canetinha, isso. Âmbito. Proparoxítona. Maiúscula. Proparoxítona também. A letra C, eu tenho 3 vocábulos proparoxítonos. E detalhe, todas, sem exceção, todas as proparoxítonas são acentuadas. Econômico. Âmbito, maiúscula, química, física, matemática, cândido, lâmpada, todas as proparoxítonas são acentuadas. Isso é uma regra sem exceção. Política também é proparoxítona. Dirão, oxítona, por isso que não é letra D. A, monossílabo, monossílabo, já não pode ser letra E. Então, a única alternativa correta na número 1 é a letra C de casa, ok? Então, oxítonas terminadas em A, E, O ou AS, ES, OS são acentuadas. Paroxítonas, penúltimas sílabas tônicas, terminadas em rim, lux, ão e PS são acentuadas. E paroxítonas terminadas em ditongo. E todas as proparoxítonas são acentuadas, ok, gente? Questão número 2, uma questão que foi do concurso do IAPEM, no Acre.
para técnico administrativo e operacional, cargo de nível médio. Prova recente, hein, gente? Recente. A partir das palavras retiradas do texto, não preciso voltar ao texto, porque as palavras estão aqui. Assinale a alternativa incorreta, ok? Não tenho que marcar a correta. São 4 alternativas. Uma é incorreta e as outras 3 estão corretas. Em relação à classificação da divisão silábica e da tonicidade. Divisão de sílabas e tonicidade de palavra. Primeiro eu vou separar sílabas para saber se ela é monossílaba, uma sílaba, dissílaba, 2 sílabas, trissílaba, 3 sílabas, ou polissílaba, 4 ou mais sílabas. 5 sílabas, polissílabas. 6 sílabas, polissílabas. Inconstitucionalissimamente. Paralelepípedo, polissílaba. Todas elas acima de 4 sílabas são polissílabas. 4 ou mais sílabas. Recursos, trissílaba. Tá certo. Paroxítona, recursos. Opa. Paroxítona. Sim, tá certa. Ela tem como penúltima sílaba tônica a mais forte. Aqui eu tenho a primeira correta. Eu tenho que marcar a incorreta, ok? Tranquilidade. 1, 2, 3, 4, 5. Pentassílaba. Não existe palavra pentassílaba. É mono, uma sílaba. Dissílaba, 2 sílabas. Trissílaba, 3 sílabas. Polissílaba, 4 ou mais sílabas. Então não existe pentassílaba, hexassílaba, octassílaba. Não existe, ok? A letra B está incorreta. É a alternativa que eu deveria marcar. Porém, vamos ver as outras. Melhor. Dissílaba, 2 sílabas, e oxítona. Melhor. Sabemos que oxítonas terminadas em R não são acentuadas. Só O ou OS, ok? Então a letra C está certa. Letra D. Conforme. Palavra trissílaba, tá certo? 1, 2, 3 sílabas. Paroxítona. Conforme. Tá certo. Então eu tenho que marcar a letra B, que é a única que está incorreta. Então, número 2, letra B de bola. Ok, gente? Questão número 3. Uma questão de nível superior para a Imbel, Indústria de Material Bélico Brasileira, cargo de advogado. Então, essa questão aqui é uma questão que trabalha com formação de palavras. Questão número 1 e questão número 2 foram de acentuação de palavras. Isso vai cair na prova, daquele jeitinho que eu mostrei para vocês. Agora, uma questão de formação de palavras, né? Nós temos 2 processos principais de formação. A partir de um radical, eu coloco prefixos ou sufixos e formo novas palavras. Processo de derivação. E a partir de 2 ou mais radicais, eu tenho o processo de composição. Se perder fonema nessa junção, composição por aglutinação. Se eu juntar somente as palavras ou juntá-las com o hífen, composição por justaposição. Esses são os processos que caem na prova do IBFC. Se cair uma questão domingo dessa, que é provável que possa cair, então vocês terão o processo de derivação, composição como os principais processos. A partir da descrição, a palavra, que é uma dessas palavras aqui, é uma paroxítona formada por radical mais um sufixo, mente, independentemente, geralmente, extremamente, completamente, instantaneamente. Todas elas têm o sufixo mente. Até aí não vai ajudar a gente. Tornando um advérbio de 7 sílabas. Então, o que é mais fácil? Porque separar sílabas, procurar a paroxítona, procurar o radical mais o sufixo, ver se a palavra é um advérbio, mais fácil separar as sílabas. In, de, pen, den, te, men,
T. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pode ser letra A. Geralmente. 4 sílabas. Já corta a letra B. Então, é formado por 7 sílabas. Extremamente. Extremamente. 1, 2, 3, 4, 5 sílabas. Já corta a letra C. Completamente. 1, 2, 3, 4, 5 sílabas. Já corto também a letra D. Instantaneamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, só fico entre a letra A e a letra E. Pode ser uma dessas duas aqui. Então, vamos lá. É formada por um radical mais um sufixo. Independentemente. A palavra raiz, o radical de independentemente, é independe ou depende? Depende, gente. Depende. Independe. Não depende. Aqui tem um prefixo. Dependentemente ou independentemente, aqui eu tenho o sufixo. Então, aqui é formado por prefixo, in, formador de negação, mais radical, depende, mais sufixo, mente. Então, só pode ser a letra E. Instantaneamente. Então, instantâneo. Instante é a palavra, é o radical primitivo. Instantaneamente é de modo instantâneo. Então, ela é instantaneamente, é uma paroxítona, tem um radical e mais um sufixo, é formado um advérbio instantâneo, instantaneamente, e tem 7 sílabas. Portanto, a questão número 3, eu só posso marcar a letra E. Ok, gente? Questão número 4. Questão número 4, também uma questão de formação de palavras. Eu tentei trazer 2 questões de cada assunto, em média, para que vocês tivessem contato com todos os conteúdos que podem cair na prova, que são muito prováveis de cair na prova. Então, cargo para agente de apoio operacional, da Imbel também, prova de 2024, do ano passado, né? Questão número 4. A morfologia, o estudo da formação das palavras, explica que os prefixos são morfemas posicionados antes dos radicais. O IBFC já quebra o galho do aluno, dá uma ajuda já explicando que o prefixo é antes do radical e o sufixo depois do radical. E sufixos são posicionados após os radicais. Olha, essa informação aqui, o IBFC nem precisaria trazer, mas mesmo assim a banca ainda trouxe esse conteúdo para ajudar o candidato. A partir da explicação, assinale a alternativa que possua palavras formadas apenas por radical mais sufixo. Por exemplo, ó, feliz, radical, mais o sufixo mente. Felizmente. Felizmente. Tudo junto, né? Aqui eu junto, tá bom? Então vamos lá. Primeira. Não tem sufixo aqui. Que não tem sufixo. Hoje também não tem sufixo. Ok? Então, a palavra hoje derivou odiernamente, lá no latim. Mas o hoje não tem sufixo. Então, aqui eu só tenho palavras primitivas. Não posso marcar a letra A. Letra B. Brasileira. Ó, brasileira. Aquela que vive no Brasil. Tem radical e tem sufixo. Duplo. Palavra primitiva. Bronze, palavra primitiva, ok? Bronzeamento tem radical mais sufixo, mas bronze não. Bronze é palavra primitiva, sem derivação. Não posso marcar a letra B. Nome, palavra primitiva. Nomear, aí já tem o processo formado por derivação. Parceria, vem de parceiro, também tem sufixo, mas o nome já não tem. Já não posso marcar a letra C. Ucraniano, aquele que é originário da Ucrânia. Aqui eu tenho radical e sufixo. Letra D. Antiguidade,
algo que é relacionado ao antigo. Antigo, que na antiguidade passou o O para o U. Eternizados, algo que é eterno. Conquistada, algo que surgiu da conquista. Então aqui eu tenho radical mais sufixo. Radical mais sufixo. Radical mais sufixo. Portanto, é a letra D. Letra E. 2, palavra primitiva. Movimentos. Vem de mover, né? Aí até uma certa variação aí, mas movimento é uma palavra que não tem sufixo. 5, também sem sufixo. Portanto, a questão número 4, de formação de palavras, eu só tenho como resposta correta a letra D de dado. Ok, gente? Questão número 5. A questão número 5, eu já começo com conteúdo de classes de palavras. A parte da morfologia, que estuda a classificação de palavras, ou classe de palavras, ou classificação gramatical. Quais são as classes de palavras que existem? Substantivo e verbo. São as classes, verbos, né? São as classes produtivas. Junto do substantivo, eu tenho mais 4 classes de palavras. Os artigos, os pronomes, que substituem o substantivo, os numerais, que quantificam os substantivos, e os adjetivos, que qualificam ou eles dão característica ao substantivo. E os verbos, qual é a classe gramatical que é ligada ao verbo? O advérbio. Aí eu tenho as classes de ligação, preposição e conjunção. E uma classe isolada, que é a interjeição. Ok? Então aqui eu tenho 10 classes de palavras. Classe dos nomes, substantivos, artigos, pronomes numerais e adjetivos. Classe dos verbos, verbos e advérbios. Os advérbios são modificadores dos verbos. Classes de ligação, liga palavras, preposições, liga orações, conjunções. E classe de palavras isoladas são interjeições. Ó, ui, ai, atenção. São as interjeições que são isoladas, não ficam em frases, tá bom? Então aqui tem uma questão de artigos. O artigo, gente, ele tem uma capacidade na língua portuguesa muito grande. É uma classe gramatical muito limitada. Só existem 8 artigos. O, artigo masculino, a, artigo feminino. Os, masculino plural, as, feminino plural. Um, artigo indefinido, uma, artigo indefinido feminino. Uns, artigo indefinido masculino, no plural. Umas, artigo indefinido feminino, no plural. Então, o, a, os, as, uma, uns, umas, né? São os artigos. Só que o artigo não se resume só a isso. Toda palavra da língua portuguesa que eu coloco o artigo na frente, essa palavra se torna um substantivo, porque o artigo tem a função de substantivar as outras palavras, ok? Então, por exemplo, ó, cantar é verbo, cantar. O cantar dos pássaros. Esse o cantar já passa a ser substantivo, porque eu coloquei o artigo na frente. O artigo tem um nome chamado de determinante. Ele determina que a próxima palavra seja um substantivo. Não. Advérbio de negação. Ela disse que um não valia mais do que 2 sims. Um não. Esse não aqui passa a ser o substantivo por causa do artigo que vem à frente. Então, em alguns momentos, o narrador faz uso reiterado, com repetições, de um tipo de artigo, como se nota em uma casa de farinha ou uns latidos. No texto, de modo geral, esses artigos reforçam. Ó, uma casa de farinha, uma casa qualquer de farinha. Ou uns latidos,
uns latidos qualquer. Esse uma casa de farinha não denota quantidade. E uns latidos não denota a quantidade de latidos do cachorro. São os latidos qualquer. São uma casa de farinha qualquer, porque são artigos indefinidos. Então, no texto, de modo geral, esses artigos reforçam. A incapacidade de nomear, não. A casa foi nomeada, o latido foi nomeado. A noção de quantidade. Noção de quantidade se tem com numeração, com números, com numerais. 5 latidos, 2 latidos, né? 3 casas de farinhas, né? Ou 3 casas de farinha. Então, não é letra B. A ideia de imprecisão, sim, entrou em uma casa de farinha. Você não sabe qual foi a casa de farinha que entrou, né? Ouviu uns latidos. Você não sabe quantos latidos o cachorro deu. Então, letra C, esse artigo da ideia de imprecisão, tá? E não é um descuido de percepção do leitor, não. Ele percebe que é essa imprecisão. Algo que ele não pode precisar com exatidão quantos latidos foram e que casa que ele entrou, ok? Portanto, a número 5, a letra correta é a letra C, tá bom, gente? Questão número 6, assistente da Previdência, né, da ANPAS, é uma agência de previdência de algum tipo de órgão público aí. Prova recente, 2024, ok? O emprego de um verbo flexionado no pretérito mais que perfeito, aqui eu já tenho questões de verbo. No primeiro período do texto, pode ser explicado por indicar uma ação, né? Então vamos lá retornar ao verbo. Verbos no indicativo. É o modo da certeza. Quantos tempos eu tenho no indicativo? 6 tempos. 1 para o presente, 3 tempos para o passado e 2 tempos para o futuro. Presente, né? Eu corro. Tu corres, ele corre. Nós corremos, vós correis, eles correm. Passado, eu tenho uma ação passada que aconteceu e já foi concluída, pretérito perfeito. Eu tenho uma ação passada que já aconteceu e não foi concluída, pretérito imperfeito. E eu tenho uma ação passada anterior a outra passada, pretérito mais que perfeito. E o futuro? Futuro do presente ou futuro do pretérito. Futuro do presente, tenho certeza que vai acontecer. Eu passarei, tu passarás, ele passará. Nós passaremos, vós passareis, eles passarão. Futuro do pretérito, eu passaria, tu passarias, ele passaria. A marcação é o ri. A marcação do futuro do presente é o rá. Do pretérito imperfeito é ia ou vá, a desinência. Do pretérito perfeito é tu correste, é o este ou aste. Ok? E o do presente? Presente é eu corro, eu falo, eu como, é o ó na primeira pessoa do singular. Ok? Então aqui, ó. O emprego de um verbo flexionado no pretérito mais que perfeito, um passado anterior a outro passado. O primeiro período do texto pode ser explicado por indicar uma ação, a marca alternativa correta. Passada que não foi concluída. Esse aqui é o pretérito imperfeito. Futuro que se relaciona com o fato passado. Futuro do pretérito. Eu comeria, eu desceria, eu subiria, eu escreveria. Presente foi iniciado no passado. Existe presente que foi iniciado no passado? Existe só o presente, iniciado no presente. Que ainda enquanto se fala, se exerce a ação. Passado é que se repete no presente. Também não existe isso também não. Passada, anterior a outra também passada. Isso é o pretérito mais que perfeito. Portanto, questão número 6, a alternativa correta seria nessa prova aí a letra E. E foi, né?
Questão número 7, outra questão da Guarda Municipal de Manaus. Questão de pronomes, né? Que envolve colocação pronominal. Colocação de pronomes. Pronomes depois do verbo ênclise. Então aqui eu tenho ênclise. Não, desculpa, não tenho ênclise aqui. Vamos lá. Aqui eu tenho mesóclise. Ênclise eu tenho aqui, ó. Vamos lá. Daí, já lhe entregarei aqui a próclise. Enviei-o. Isso aqui é ênclise. Pronome colocado depois do verbo. Iniciou frase, colocou vírgula, ênclise. Ok? Esse daqui, ó, pronome no meio do verbo. Visitar-te-ei. Mesóclise. E eu tenho o pronome antes do verbo. Aqui, ó. O combinado de te trazer. Aqui eu tenho a próclise. Então, normalmente, usa-se a ênclise nas palavras. Só se usa a mesóclise. Futuro do presente ou futuro do pretérito. Visitar-te-ei, visitar-te-ia. Te-ia. E se usa a próclise em quais casos, professor? Tem a dica aí na página do Domine. Com palavras que atraem o pronome para antes do verbo. Pronomes, advérbios, palavras negativas, não, nunca, jamais, e conjunções. As palavras punk atraem o pronome para antes do verbo, ok? Então, observe o fragmento e assinale a alternativa que contém o mesmo padrão de colocação pronominais. O mesmo padrão. Tem duas ênclise, duas próclises, duas mesóclises, ok? A gente tem que marcar isso aí. O que nos impede? Tornamo-nos os melhores no que fazemos, ok? Então aqui eu tenho uma frase, tá? E aqui eu vou ler as sentenças. Então vamos lá. Visitar-te-ei, ó, aqui eu tenho mesóclise, ok? Então já está errado a número 1, porque aqui, ó, daí já lhe entregarei. Aqui eu tenho a próclise. Então eu tenho próclise nesse lhe, antes do verbo, e aqui eu tenho mesóclise. Então aqui as duas, o padrão são diferentes ou iguais? Diferentes. O combinado de te trazer o livro, raro, não vou cumprir. Enviei-o para ser reformado. O combinado de te trazer o livro. Ok? Então aqui, ó, o combinado de te trazer. Não cumprir. Enviei-o. Ok? Então vamos lá. O que nos impede? O combinado de te trazer o livro, raro, não vou cumprir. Enviei-o para ser reformado. Tornamos-nos os melhores no que fazemos. Essa frase aqui, gente, ela está deslocada aqui do exercício. Ok? Então aqui eu tenho próclise e aqui eu tenho a ênclise, ok? Então aqui tá certo a próclise, tá? Estou usando o padrão aqui correto, tá bom? E aqui também. Vamos lá. Número 3. Muitos livros estão empoeirando, jogados em prateleiras esquecidas ao longo do tempo. Assim, se estragando. Assim, ó, conjunção, próclise. Então, se não fôssemos nós, os leitores, os livros seriam esquecidos. E se não fôssemos nós, aqui eu tenho uma próclise, ok? Mas não tenho palavra atrativa aqui. Então, a única que está correta aqui, ó, já lhe entregarei. Aqui eu tenho a próclise. A 3, aqui eu tenho a próclise e aqui eu tenho a próclise errada. Está errada aqui. A única que está com o mesmo padrão aqui, ó, é a número 2. Por quê, gente? Vou explicar para vocês agora. Ó. O combinado de trazer o livro. Trazer a quem? A ti. Quem traz, traz a alguém. Enviei-o para ser reformado. Enviei a quem? Enviei a ti. Para ser reformado. Enviei o livro. Ok? Portanto, apenas a número 2 está correta. Tá bom? A número 7. Letra B. Tá bom, gente? Questão número 8. A questão número 8
é uma questão que fala sobre conjunções, ok? Conjunções. Quando eu vou trabalhar com conjunções, eu preciso saber o valor, né, dessas conjunções aqui. Conjunções de causa, de finalidade, de oposição, de modo, de tempo. Causa, ó, já que. Chegou atrasado na aula, já que saiu tarde de casa. Por que causa ele saiu? Saiu tarde de casa. Tarde de casa. Finalidade, para, com o objetivo de. Oposição, mais, porém, todavia, entretanto, ok? De modo. Ideia, não tem conjunção de modo aqui nesse caso, mas o modo é o modo como se desenvolveu. O modo é advérbio, não é conjunção, ok? E é de tempo. Quando, no momento, ok? Então vamos lá. Considere o texto seguinte para responder a questão. Relatório. Ao término dos trabalhos integrantes da programação destinada a esta sessão, para o exercício de e em observância ao disposto no artigo 12, item 4 do Regimento Interno deste Departamento, aprovado pelo decreto número tal, apresento a Vossa Senhoria o presente relatório, junto ao qual se expressa os índices numéricos das atividades operacionais cometidas a esta sessão e por ela executadas no referido exercício. O parágrafo em análise é construído por um longo período. Isso a gente viu, né? Começa aqui o período e termina aqui. Que é introduzido por uma ideia de ao término dos trabalhos. Isso da ideia de causa, da ideia de finalidade, né? Com o intuito de terminar os trabalhos? Não. Da ideia de tempo. Depois de terminar os trabalhos, após terminar os trabalhos, quando terminaram os trabalhos, ao término dos trabalhos, está dizendo que tempo terminou o trabalho, né? Está dizendo que o trabalho foi concluído. Então, o número 8, da ideia de tempo, conjunção. Conjunção de tempo. Deixa eu escrever de novo aqui que minha caneta sumiu. Isso. Número 8, letra E. Número 9, aí eu já começo com as questões de sintaxe. Sintaxe da oração, ok? É uma questão também para o cargo de nível superior do IBFC, para o cargo de advogado. E aqui eu tenho uma questão número 9 que é bem tranquila, bem simples de resolver. Analise a oração. Isso é potencializado. E assinale a alternativa que é sintaticamente a represente, ok? Isso é potencializado. Ó, quando eu tenho uma oração, primeira coisa que eu tenho que identificar o verbo. O que é potencializado? Isso, sujeito. Quem é potencializado? Isso, sujeito. E isso é potencializado. Potencializado se refere ao sujeito. Predicativo do sujeito. Então aqui eu tenho a seguinte estrutura. Sujeito mais verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Eu tenho essa estrutura. A menina é linda. Ele está doente. Ela permanece triste. Ele continuou contente. Todas essas estruturas têm sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Então, assinale a alternativa que sintaticamente represente essa oração aqui. Eu tenho, na verdade, aqui somente como única resposta a letra. Isso é potencializado. Sujeito simples, verbo de ligação e predicativo do sujeito. Letra A. Ok, gente? Número 9, letra A. Tá bom? Questão número 10. Tá? Então vamos lá. Leia a tirinha e responda a questão. O cargo para o UFPB. Tá bom, gente? Concurso recente da UFPB. Aqui eu tenho a tirinha do H, o horrível,
que é uma história antiga, né? Um quadrinho antigo que era publicado nos jornais, e ele dizendo: está chovendo há semanas, não suporto mais. Ora, aí o colega dele diz, né? Ora, a chuva faz bem às plantinhas. Aí ele: obrigado por me lembrar isso. Né? Ele está no meio de uma enchente, né? Então, na verdade, pode fazer muito bem as plantinhas, mas a eles não faz, né? Aos personagens aqui não estão fazendo, tá? Porque está uma enchente, está um dilúvio aqui, né? Assinale a alternativa incorreta. Na frase, está chovendo há semanas, não há sujeito. Quem está chovendo há semanas? Chover é fenômeno da natureza. Então, se não tem um sujeito expresso, eu tenho aqui a oração sem sujeito. Letra A está certa, ok? Letra B. Em não suporto mais, o sujeito implícito é eu. Quem não suporto mais? Eu. Tá certo. Eu tenho que marcar a incorreta. C. Na frase, a chuva faz bem as plantinhas. Quem faz bem as plantinhas? A chuva. Professor, mas a chuva não é sujeito? Não é fenômeno da natureza? Como é que pode ser sujeito? Porque quem está fazendo bem as plantinhas é a chuva. Então, o sujeito aqui determinado é plantinhas. Não. O sujeito determinado é chuva. Ok, gente? Então, quem faz bem as plantinhas? A chuva. Então, a chuva aí, ela não é um fenômeno da natureza. A chuva aqui é um sujeito explícito, um sujeito simples, tá bom? D. Em obrigado por me lembrar isso. Me, objeto indireto. Obrigado por lembrar isso a mim. Então, não é objeto direto, é objeto mesmo indireto. Obrigado por me lembrar isso, por lembrar a mim, por lembrar a alguém, ok? Então, objeto indireto, tá certo. Letra E. Na frase, a chuva faz bem às plantinhas. O sujeito simples é a chuva, tá certo, ok? Quem faz bem as plantinhas? A chuva. Apesar de chover, ser fenômeno da natureza, aqui a chuva está fazendo bem. Estou personificando a chuva. Por isso que aqui o sujeito existe. O sujeito é existente. Então, a única incorreta é a letra C de casa. Ok, gente? Questão número 11. A questão número 11 é uma questão bem interessante. Por quê? É uma questão que foi do concurso de agente de polícia penal, do IAPEM, no Acre. Ok? Então, vamos lá. Leia a oração a seguir. Grande parte dos arqueólogos admite que o amendoim é um alimento básico para algumas culturas. Assinale a alternativa correta quanto ao fragmento classificado como oração subordinada substantiva objetiva direta. Nós sabemos que as orações subordinadas substantivas, elas têm o que pode ser substituído por isto ou isso. E as orações subordinadas adjetivas, eu posso substituir por o qual, a qual, no qual, na qual, do qual, da qual, cujo ou cuja. Ok? Mas o qual e a qual funciona em todas. O cujo e cuja só não pode usar antes do verbo. Então vamos lá. Para substituir o que pelo isto, eu descubro realmente ser uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Grande parte dos arqueólogos admite isto. Grande parte dos professores admite isto. Grande parte dos pesquisadores comprovam isto. Então, toda vez que eu tiver o que eu posso substituir por isto ou isso, eu tenho aqui a introdução de uma oração substantiva. E quem admite, admite algo. Admitir, verbo transitivo direto. Admitir algo. Por isso que essa oração inteira aqui é uma oração substantiva objetiva direta. Ela é subordinada porque depende da oração principal. Grande parte dos arqueólogos admite. Mas eles admitem o quê? Que o amendoim é um alimento básico para algumas culturas. Então aqui eu tenho oração subordinada substantiva, que eu substituo por isto ou isso, e objetiva direta, porque tem a função de objeto direto.
Quem admite, admite algo, ok? Portanto, a número 11, a oração que é subordinada, substantiva, objetiva direta, é esta aqui, letra B. Número 11, letra B de bola, ok? Questão número 12. Questão para agente de saúde da Prefeitura de Cuiabá, ok? Para trabalhar provavelmente no cargo de call center, né? Em qual a menina da festa que ele achava mais bonita? Destaca-se um pronome relativo. Ó, esse que é um pronome relativo. Eu substituo por o qual a qual? Sim. Qual a menina da festa a qual ela achava mais bonita? Qual a menina da festa a qual ela achava mais bonita? Da festa que ela achava mais bonita, né? Ao analisá-lo na oração em que se encontra, é correto afirmar que exerce a função sintática de. Então vamos lá. Olha só. Ela achava a festa mais bonita. Ele achava a festa mais bonita. Qual a menina da festa que ele achava mais bonita, né? Ele achava a menina da festa, né? A festa, a mais bonita. Então, esse ele aqui, ó, é o sujeito, achava, verbo transitivo direto, e ele achava o quê? A menina da festa mais bonita. Então, esse que aqui que substitui a menina da festa, ele é um sujeito. Número 12, letra C, ok? 12, letra C. Ele achava... Desculpa, gente, o ele sujeito já está aqui. É letra A, objeto direto. Ele achava a menina da festa. Quem acha, acha alguma coisa. Letra A, objeto direto. Tá bom? Então, ele achava a menina da festa mais bonita. Ele, sujeito, achava, verbo transitivo direto. A menina da festa, objeto direto. Ok? Então, ela é mais bonita, a menina. Ok? Letra A. 12, letra A. Próxima questão, número 13. Questão para o cargo de mediador da Secretaria, né? Secretaria Estadual de Cultura ou Secretaria de Educação e Cultura da Bahia. A pergunta refere-se à interpretação do texto. Observe o excerto, né? O fragmento, a frase. Geralmente é servido champanhe e todos comem, bebem, dançam e comemoram por muitas horas. Então, geralmente servido champanhe. E quem comem? Todos. Sujeito. Quem come, come algo. Verbo transitivo direto. Todos comem maçãs. Todos comem uvas. Todos comem biscoitos. Aqui está dizendo que todos comem, né? Todos bebem, todos dançam e todos comemoram por muitas horas. Então, aqui eu tenho repetição de verbo transitivo direto, verbo transitivo direto, verbo transitivo direto. Todos comem, todos bebem alguma coisa, todos dançam alguma música e todos comemoram alguma festa, alguma data. Agora, aponte a alternativa correta em relação ao uso das vírgulas na estrutura entre aspas. Aqui nós temos uma questão de pontuação. Por que as vírgulas são utilizadas aqui? Porque estão separando termos do mesmo valor sintático. Então, letra A. Tem por finalidade marcar a oração adjetiva restritiva. Não é oração adjetiva restritiva, é uma oração coordenada. Geralmente é servido champanhe. E todos comem, bebem e dançam. Aqui é uma oração coordenada aditiva. Estou adicionando uma informação. Não pode ser letra A. Letra B. Para separar termos coordenados assindéticos, sem ligação por conectivo, da mesma função sintática. Todos comem, todos bebem, todos dançam e todos comemoram.
Até aqui tá certo. Ok? Aqui, ó. Que formam muitas vezes enumerações. Comem, bebem, dançam e comemoram. Então a letra B está correta. Letra C. Tem por objetivo isolar os vocativos. Bebem, dançam e comemoram. Não são vocativos. São verbos transitivos diretos. Ok? Por isso que não pode ser letra C. Letra D. A fim de separar o sujeito todos do verbo comem. Ó, entre verbo todos e comem não tem vírgula. Então a letra D é absurda. Não se marca a letra D. Letra E. Para o leitor ter tempo de respirar entre as sequências de palavras apresentadas. Gente, isso aqui não existe, tá? A vírgula não é uma pausa de respiração. A vírgula é uma pausa sintática. E existem duas regras básicas de vírgulas. Não separa sujeito do predicado por vírgulas e não separa verbo do complemento verbal de vírgulas. O restante das outras regras são adaptadas de acordo com essas duas. Tá ok? Portanto, a questão número 13, a letra correta é a letra B, de bola. Questão 14. Questão de policial penal, né? Na passagem, os partidários de Hitler tiveram de testemunhar vários esportistas negros na disputa. A segunda ocorrência da preposição de revela uma. Ó, os partidários de Hitler, primeira ocorrência. Tiveram de testemunhar, segunda ocorrência. Então aqui, essa questão envolve o uso das preposições e envolve regência verbal também, ok? Então, essa segunda preposição aqui é utilizada por quê? Vamos à regência verbal. Quem tem, tem alguma coisa. Tem algo. Possui algo. Só que aqui não está no sentido de ter. Os partidários de Hitler tiveram de testemunhar. Esse tiveram aqui, ó, está no sentido deles serem obrigados a testemunhar. Então, aqui eu tenho outra regência. Tiveram de fazer alguma coisa. O aluno teve de fazer o dever de casa. A professora teve de corrigir a prova. O pai teve de trabalhar. Ou teve que ir trabalhar, né? Então, esse de aqui é exigido pelo verbo ter, porque ele está numa regência diferente da regência dele original, que é ter, possuir, né? Então, ele está revelando o que, esse segundo de? Uma exigência da concordância verbal? Não, não é concordância aqui, a gente está falando de regência. Se usa ou não preposição. Especificação do adjunto adverbial? Não. Não tem adjunto adverbial no de testemunhar. Complementação do substantivo? Também não. Variação de uma regência verbal? Sim. Variou a regência verbal aqui. É igual eu falo que o médico assistiu o paciente. Ele ajudou o paciente. O médico assistiu à palestra. Ele observou, participou da palestra. São duas regências diferentes e são dois sentidos diferentes. Assistir no sentido de ajudar, transitivo direto, não tem preposição. E assistir no sentido de ver, de presenciar, transitivo indireto tem preposição. Assiste a alguma coisa. Então, o verbo ter, ter algo, verbo transitivo direto, sem preposição. Tiveram de testemunhar, né? Eles foram obrigados a testemunhar, né? Foi uma obrigação, né? Então, aqui é possui de, né? Desculpa, não possui não, né? Foram obrigados de alguma coisa, ok? Letra D de dado, variação de regência verbal. Questão número 15, outra questão de regência verbal. Com relação à regência verbal, analise as afirmativas abaixo. Vamos lá, número 1, 2 e 3. Eu tenho aqui preposição por, no 2 eu tenho a preposição para, e no 3 eu não tenho preposição. Eu tenho artigo indefinido ou um numeral, se ele estiver quantificando alguma coisa. Então vamos lá, estão corretas as afirmativas. Somos todos muito devotos por Deus. E aí, gente? Tá certo ou tá errado? Devotos de alguém.
Ele é devoto de Maria Aparecida. Ele é devoto de São José. Ele é devoto de... Então, grato por alguém. Devoto de alguém, de algum santo, de alguma entidade. Então, não é devoto por Deus, é devoto de Deus. Ok? Está errado, número 1. Então, já tira a letra A e letra C. 2. Chegamos para o local indicado no mapa. Chegamos ao local. Quem chega, chega a algum lugar. Quem vai, vai a algum lugar. Quem volta, volta de algum lugar. Então, chegamos ao local indicado no mapa. A número 2 também está errada. O novo orçamento implicará um outro recibo. Olha, o verbo implicar tem caído bastante em concurso. Implicar no sentido de acarretar, de dar consequência, é transitivo direto. Verbo transitivo direto. Implica algo. Implica alguma coisa. Ok? Então, não precisa de preposição aqui. Então, a única alternativa correta é a letra E, de escola, né? Então, número 15, eu tenho a letra E como a única correta. Tá bom, gente? Questão 16, né? Uma questão de acento indicativo de crase. Isso vai cair na prova. Acento indicativo de crase vai ter uma questão na prova. Carimba que isso vai cair na prova, ok? Domine crase agora, preste atenção aqui, ó. Dentre as alternativas, assinale aquela que há uso incorreto do sinal de crase. Incorreto, tá? Então, eu tenho 5 alternativas, 4 são corretas e uma é incorreta, tá bom? De repente, precisei desenvolver um protótipo de aplicativo. Àquela hora da madrugada. Àquela hora da madrugada indica uma expressão adverbial de tempo. Feminina. Aquela hora da madrugada. Aquela. Aqui eu tenho o acento indicativo de crase do pronome, né? Tá certa a letra A. Não posso marcar a letra A. Eu tenho que marcar, na verdade, o incorreto, não o correto. B. Há alguns anos que se negam a usar a antes de verbo, não recebe acento indicativo de crase. À toa, né? Expressão adverbial de modo, à toa. Não se une a eles. Antes de pronomes, não se usa acento indicativo de crase. A letra B está toda correta. Letra C. Atualmente tudo é feito às pressas. Locução adverbial de modo, né? De que modo é feito? Às pressas, tá bom? Tá correto também. Sobre as redes sociais, sobre a preposição. Após preposição, não se usa acento indicativo de crase, com exceção da palavra até. Depois de até, a crase é facultativa. Eu posso colocar acento indicativo de crase ou não, ok? Então, a letra D está errada logo no início aqui. Da Revolução Industrial à digital. Da Revolução Industrial à digital. Então, de alguma coisa a outra. Só não posso usar acento indicativo de crase em palavras iguais. Face a face, rosto a rosto, né? Beijo a beijo. Agora, da Revolução Industrial à digital, palavra diferente, de um lugar a outro, aí sim eu posso usar acento indicativo de crase, porque digital é uma palavra feminina, é a digital, ok? Tudo bem? Então, a letra D, no número 16, é a única questão errada, incorreta que eu deveria marcar. Próxima questão, número 17. Questão para cargo da área de justiça, área judiciária, né? Então, vamos lá. Considerando a norma padrão, na passagem devido à cor da pele e à origem, na maliana, nota-se desvio em relação ao emprego do acento grave. Devido à cor da pele e à origem. Devido a isso e devido a aquilo. Então, devido pede uma preposição. Devido a alguma coisa.
devido à aula, devido à matéria, devido à manifestação, né? E devido à origem. Então, esses dois As aqui, ó, a cor, aqui eu tenho fusão do acento indicativo de crase, preposição mais artigo, da pele e a origem, devido à origem. A origem, palavra feminina. Então, aqui eu também tenho fusão do acento indicativo de crase. Então, letra A, número 17, devido à cor de pele e à origem malina. Então, aqui ó, eu tenho a crase corrigida, porque aqui em cima está erro. Há um desvio em relação ao emprego do acento grave, tá? Então, número 17, só tem como resposta correta a letra A, tá bom, gente? Questão 18, questão de concordância. Não erre isso na prova, é muito simples, ok? Toda vez que aparecer o verbo haver, com o sentido de existir, ok? Deve existir, devem existir, né? Eu tenho o outro verbo que acompanha, verbo principal e auxiliar, tem que estar no singular também. Então, não pode ser devem haver, nem devem haverem. Já corta a letra A e a letra C, ok? Então, só pode ser deve haver vários anos que as regras de conduta foram modificadas em relação às redes sociais. Deve haver, deve haver, deve haver. Mas existem pessoas. Não é tem pessoas, tem da ideia de possuir, tá? Mas existem pessoas. Por que tem que estar no plural, professor? Porque o verbo existir é pessoal. Então, ele concorda com o sujeito. Pessoas existem. Existem pessoas. Pessoas, na verdade, é o sujeito, tá bom? Então, deve haver, existem pessoas, não é existe, que hesitam no momento de diminuir seu uso. Hesitar com H, de hesitação. O que é hesitação? Hesitar, né? Que as pessoas rejeitam, não querem cumprir aquilo, têm dificuldade de obedecer a ordem, hesitar. Portanto, o número 18, a alternativa correta é a letra B de bola, ok? Questão 19, estamos caminhando para o final da aula. Outra questão de concordância, né? Então, vamos lá. Aqui é uma questão bem interessante, porque na concordância verbal, o sujeito deve concordar com o verbo. E na concordância nominal, o substantivo concorda com o artigo, com o pronome, com o numeral e com o adjetivo. Agora, na concordância verbal, o verbo concorda sempre com o sujeito. Quer saber com quem o verbo concorda? Procura o sujeito na oração. Assinale a alternativa correta em relação ao fragmento a seguir. Como a medicina, que é a ciência das coisas relacionadas com a saúde, ou a geometria, que é a ciência das magnitudes espaciais. A geometria é a ciência das magnitudes espaciais e a medicina é a ciência das coisas relacionadas com a saúde. Quem é a ciência das coisas? A medicina. Quem é a ciência das magnitudes? Né? A geometria. Então, geometria e medicina estão exercendo função de sujeito, né? Sujeito oracional. Então vamos lá. Letra A. As formas verbais no plural concordam com o sujeito de cada oração antecedido pelo pronome relativo. Vamos lá. Relacionados com a saúde, geometria, nem tem forma verbal no plural. Não tem verbo no plural. É do verbo ser aqui está no singular. E o é aqui do verbo ser também está no singular. Portanto, a letra A é absurda, tá? Não tem verbo no plural nesse período aí. B. Os verbos concordam com o sujeito inexistente em cada oração. O sujeito existe, não é inexistente. Então, os verbos concordam com o sujeito de cada oração, mas é existente, não é existente. Não pode ser letra B também. Letra C. Os verbos são impessoais e, portanto, deve concordar com o plural. Não é impessoal o verbo é de ligação, né? Quem é a ciência das magnitudes? A geometria.
Então, a geometria é a ciência. Eles não são impessoais. Eles têm sujeito. D. As formas verbais no singular, tá certo, até aqui tá certo, concordam com o sujeito de cada oração antecedido pelo pronome relativo. Tá certo. Medicina, que é a ciência. Ou a geometria, que é a ciência das magnitudes. Então, a letra D é a única alternativa correta, tá ok? Dessa questão aí. Última questão. Questão de semântica. Vai cair na prova do domingo uma questão dessa. Vai cair na prova do IBFC uma questão de semântica das palavras. Porque sempre cai. Geralmente vem um texto, depois vem a interpretação, depois vem a questão de semântica. Ela pode vir imediatamente após a interpretação, ou pode vir em qualquer lugar da frase, mas geralmente ela vem após a interpretação de textos, né? Então vamos resolvê-las. Questão para cargo de professor. Olha aí que legal. No excerto, essas relíquias pertenceram a roqueiros famosos. Professor, eu não sei o que é a palavra relíquia. Se ela pertenceu a roqueiros famosos, é uma coisa positiva ou uma coisa negativa? Então aqui eu tenho um aspecto positivo. Em relação a sinônimos, né? Assinale sinonímia ou sinônimos. Assinale a alternativa que apresenta o vocábulo que realmente se assemelha à palavra em destaque. Importa atentar ao sentido original da palavra destacada no texto. Destroços é uma palavra que soa positivo ou negativo? Negativo. Restos? Negativo. Sobras? Negativo. Velharias? Negativo. E tesouros? É a única palavra com o sentido positivo dentre as alternativas. Portanto, se relíquia pode ser um algo positivo, porque pertenciam a roqueiros famosos, tesouros são relíquias. Ok? Então, esse é um método de resolver essa questão de semântica. Primeiro, trabalhar com o enunciado, com o sentido que tem no enunciado. Tem um sentido positivo? Tem um sentido negativo? Tem um sentido mais genérico? Tem um sentido mais específico? Tem um sentido pejorativo? Tem um sentido que exalta um determinado substantivo? Então, vocês vão encontrar isso e aqui vocês vão fazer a mesma coisa. É claro que esse exercício levou em consideração que todas as palavras elas têm o mesmo tem significado comum a vocês, né? Tesouro, velharia, sobra, resto, destroços, né? Então nós ficamos por aqui, né? Vou botar o gabarito para vocês na rede. Esse daqui é o endereço do Domine, né? Domine português, domine direito, domine a argumentação lógica, raciocínio lógico, domine as matérias que caem em outros concursos também com as nossas preparações. Aqui nós temos o nosso Instagram, nosso YouTube, nosso WhatsApp, que se vocês quiserem entrar em contato para tirar alguma dúvida, vocês podem ficar à vontade, ok, gente? Espero que vocês façam uma boa prova, espero que vocês consigam levar dessa aula algumas dicas que serão importantes para a prova do IBFC, tá bom? Um abraço e domine português. Até a próxima.